107 operações, um faturamento em torno de mais ou menos uns 200 milhões, cortam para menos de 5 anos depois. Ano passado a gente fechou com 320 operações, 2 marcas, né, e um faturamento de quase 500 milhões no grupo. Pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje estamos com o Richard Magrath, CEO e sócio do grupo Orthopride Franchising. Falei certo? Falou certo. É difícil, mas acertou. É, a origem inglesa que você falou, Isso, né? isso. Seus pais... História longa. Eu sou dominicano de nascimento. Sério? Mãe brasileira, pai italiano, crescido na Inglaterra. Então a história é longa. Se falar, a gente pega se contar tudo, pega o podcast inteiro. Pô, legal. Para um vinho depois ou para um chopp. Boa. Richard, cara, muito prazer em ter você aqui conosco. Hoje eu quero explorar muito essa parte de franchising, como é que vocês cresceram. Hoje a Orthopride já está muito consolidada no mercado. E o mais legal aqui é que muita gente, a gente começou a fazer pesquisa junto com a nossa audiência, e muita gente aqui curte franchising. Curte para tanto franquear o seu negócio, como também investir. Tem muitos empresários que curtem o modelo de franquia para investir. Inclusive, eu sou um deles, eu tenho franquia também, eu invisto em franquia e já tive uma franqueadora também que eu vendi. Então, assim, franquia... faz parte do teu dia a dia. Faz parte do meu dia a dia. Da tua história. Exatamente. Richard, vamos começar pelo início. Perfeito. Como é que veio a história do Orthopride, cara? Tá, vou contar um pouquinho para vocês, depois eu falo um pouco do franchising também, que eu acho que está passando um ótimo momento, né? A Orthopride nasceu há 15 anos atrás, esse ano a gente faz 15 anos. Originalmente os fundadores são de Volta Redonda, mas o negócio já começou aqui no Rio de Janeiro, né? Uma empresa 100% familiar, né? O presidente e fundador, meu sócio, é o Alexandre Soares. Ele tinha uma dor, ele foi um multifranqueado de uma marca de educação. E ao longo dessa trajetória ele observou uma série de gaps, vamos chamar assim, que deram uma inquietude dele mudar um pouco de segmento e realmente montar uma franqueadora com um serviço e uma proximidade ainda maior com os franqueados, né? Então nasceu 15 anos atrás, como qualquer negócio familiar, né? Os primeiros que compraram franquia foram amigos, primos, etc. O negócio começou a crescer, dando aí um crescimento de 2 dígitos todos os anos, né? É importante falar, a gente tem até uma segunda marca na empresa, que depois a gente fala um pouco mais dela, mas a Orthopride era originalmente ortodontia, então um pedaço da odontologia, né? Foi proposital isso também, porque acho que são serviços e produtos com um grau menor de complexidade e que, consequentemente, atraem investidores de forma geral. Não precisa ser um dentista para ter uma franquia da Orthopride. Isso é um ponto importante. Então o negócio foi crescendo 2 dígitos, 2 dígitos, 2 dígitos. Em um determinado momento, tem 5 anos atrás, quase, foi exatamente quando eu entrei na empresa. A empresa, parte dela foi vendida, né, para 2 grupos importantes. Um grupo, uma família muito grande, investidora e fundadora de vários negócios na área de saúde. E outro é um fundo de investimento, um family office de um investidor muito importante também, ex-presidente de banco de investimentos, etc. Os 2 entraram na empresa, compraram um pedaço, né? E a partir daí eu entrei junto com eles para fazer, vamos chamar assim, uma segunda etapa da empresa. Então, a empresa era 100% familiar e a gente começou a criar uma governança e uma evolução da operação, né? E aí eu posso falar um pouco dos dados, né? Acho que de 5 anos para cá, quando a gente entrou, nós tínhamos 107 operações, ou seja, já era uma franquia, especialmente para o Rio de Janeiro, relevante, né? Sim. 107 operações, um faturamento em torno de mais ou menos uns 200 milhões, cortam para menos de 5 anos depois. Ano passado a gente fechou com 320 operações, 2 marcas, né? E um faturamento de quase 500 milhões no grupo, né? Então, são 2 marcas em momentos bastante distintos. A Orthopride, 15 anos, né? Bastante sólida, bastante madura. E a outra é a Body Laser. A gente aproveitou uma janela aí na pandemia, tem 3 anos e meio atrás mais ou menos, para criar uma bandeira de depilação a laser, e a gente foi pego até de surpresa. A gente falou, bom, se a gente vender 50 franquias em um ano, tá bom. A gente vendeu 205 em 1 ano e meio. Nossa. Então foi um recém-nascido que virou um adolescente muito rápido. E obviamente esse segmento, acho que é notório, ele sofreu muitas mudanças, é muito competitivo, né? E a gente hoje em dia, essa marca
ela é uma marca de estética, não só de depilação a laser, né? De multisserviços, né? Um pouquinho da história da empresa. A gente está sediado aqui no Rio de Janeiro, ainda na Barra, aqui perto, no Le Monde. Obviamente, operações no Brasil inteiro, mais concentradas no estado do Rio de Janeiro, mas tem presença muito forte em São Paulo também, estado. Minas Gerais é o terceiro mercado e o resto está espalhado. Um pouquinho no sul, um pouquinho no centro-oeste, alguma coisa no nordeste. E ainda tem bastante espaço para crescer, né? Pô, golaço. Primeira pergunta. Alexandre é dentista? Se formou em odontologia? Não. Homem de negócio, engenheiro de formação, que por coincidência é um perfil muito similar ao de vários dos nossos franqueados. É um engenheiro com skill de vendas muito forte e que, como eu falei, né, ele viu um gap, alguns pontos importantes que ele poderia trabalhar numa possível franqueadora, então ele mudou de lado. Ele foi um multifranqueado, montou uma franqueadora, viu que o mercado de odontologia tinha um espaço bacana e é o que aconteceu até hoje, né? Crescimento todos os anos aí de 2 dígitos. A gente continua, apesar do mercado para muita gente tá um pouco turbulento ainda, uma pouco ressaca de pandemia, de outros eventos que a gente sabe, guerra e questões políticas, se a gente reclamar é pecado. Acho que o negócio está bacana, está evoluindo, muito diferente, está se transformando. Acho que a gente pegando uma carona aí, há 2 anos atrás exatamente, né, a gente começou a mudar muito o foco do investimento da empresa. A gente investia bastante em, vamos chamar assim, em patrocínios. A gente patrocinou vários grandes clubes de futebol do Brasil, por exemplo. A gente investia muito em estrutura física de pessoas para dar suporte aos franqueados. E tem mais ou menos uns 2 anos atrás que a gente mudou um pouco o foco, mirou mais o canhão em ferramentas digitais, né? Então a gente plugou uma série de ferramentas na operação que não existiam para facilitar a vida do franqueado. Obviamente para buscar mais vendas para os franqueados, retenção de pacientes, chama de paciente, né? Não chama de cliente. Aí eu vou dar um pouquinho de exemplo. A gente montou uma célula de performance, leia-se performance, Google, Facebook, Meta, etc., para performar para as clínicas. Então a gente tem um QG lá dentro que faz a performance de agendamento de consulta para os franqueados. Então a gente ajuda realmente a agendar a consulta. A gente tinha uma base já muito grande de pacientes, e a gente não tinha um CRM, então a gente tratou a base, aplicou um CRM, teve um aprendizado muito interessante, rápido. A gente aí cresceu 2 meses a vida útil dos nossos pacientes, assim, muito rápido, né? Logo depois que a ferramenta começou a andar, a gente observou isso aí e outras coisas mais, né? Tá trabalhando um pouquinho de inteligência artificial. Eu acabei entrando bastante nesse mundo aí para trazer essas novidades para dentro da empresa. Acabou que, por causa disso, também eu tenho 2 cadeiras, falando um pouco do franchising, né? Eu tenho 2 cadeiras, tanto na BF Rio quanto na BF Nacional. Eu estou nas comissões de tecnologia e transformação digital, respectivamente. E eu acho que, pegando um gancho um pouco do início que você falou do franchising, acho que ele está vivendo um ótimo momento. Eu até hoje não vi um nível de profissionalização como eu estou vendo hoje em dia, tá? na BF, né? O nível dos executivos e dos membros que estão na diretoria, presidência, etc. Ano passado, a feira de Comandatuba, que é a nossa feira da BF anual, foi assim, incrível. Os participantes, o sarrafo está bastante alto. Então, acho que muita gente que era só curiosa e muita gente que estigmatizava o franchise. Não, isso aí é um negócio que não é para alguém que tem dinheiro ou tem muita, vamos chamar assim, muita bagagem corporativa investir. Não, é para gente de um perfil diferente. Acho que está mudando um pouco isso. A gente vê até na nossa base de franqueados mesmo. A gente tem bastante grupos de investidores que têm outros negócios e que foram picados aí pelo mosquitinho do franchising, né? Que gostam de economia real, né? Sim. Eu vou entrar em um tema que eu discuto muito com meus amigos empresários, que eu vou botar para você e queria escutar a sua opinião. Eu vejo... Bom, eu vou separar em 2 momentos, tá? Perfeito. Vou separar em 2 perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: dentro da área de saúde, especificamente, que é uma área que vocês atuam, e estética também. Essa é uma área que cresce bastante dentro do segmento de franchising. Ao meu ver, vamos botar que é as top 5 que mais conseguiram dar certo. Claro que depende da franquia, né? Óbvio. Mas se a gente fosse falar de um segmento dentro da área de franchising, é uma que deu muito certo. É muito comum ver dentro dessa área um franqueado ter mais de uma franquia. Perfeito.
Eu queria entender se também um pouquinho do perfil da sua e também queria entender o porquê de fato esse segmento ser tão promissor, sendo área de saúde e franquia. Me explica um pouquinho. Acho que o primeiro ponto é exatamente o que acontece com a gente. Tá? Hoje em dia, 95% da nossa base, especialmente da OrthoPride, tem mais de uma operação. Tá? Caramba, é bastante. Nossa, bastante. Cara, é muita coisa. E também um outro dado interessante é quando a gente criou a Body Laser, daquelas 205 franquias que eu comentei que a gente vendeu em 1 ano e meio, 93% foi franqueado da OrthoPride que comprou o Body Laser. Então a gente tem um ecossistema de multi-investidores, tá? E acho que também tem uma leitura aí, assim, os franqueados, de certa forma, confiam na gente, né? Para eles embarcarem no outro negócio, para terem mais de uma unidade. Então, resumo, acontece isso, tá? Tem muita gente com mais de uma operação. E em relação a... Eu acho que eu vou separar um pouco, vamos chamar o segmento, né? Eu acho que quando a gente olha o mercado de saúde, tá? Ele é mais essencial. Então, o que a gente observou nos últimos anos é que as marcas de franchising em saúde, elas passaram pelas turbulências de forma melhor. Tá? Obviamente, umas estão mais bem estruturadas que outras, mas no geral, a gente vê que elas são mais essenciais para o público, então elas são mais resilientes. Tá? No caso da estética, eu acho que teve um boom muito grande entre a primeira e a segunda fase da pandemia. Né? A gente viu, sem citar nomes, mas assim, a gente viu a criação de uma série de verticais de franquia só de harmonização facial, franquia só de depilação, franquia só de implante capilar, né? Que depois de um tempo o mercado se ajustou um pouco. Então, resumo, quando não é tão essencial assim, eu acho que tem que montar uma boa estrutura. Eu acho que teve um crescimento muito grande nas franquias, nas bandeiras de franquias de estética, né? Acho que pela saída da pandemia, pelo Brasil ter esse estilo como Colômbia, como Venezuela, né? Antigamente a Venezuela, uma busca muito grande pela estética, no mercado, né? Latino em geral, Miami, né? Que é quase uma cidade americana latina. Então tem uma busca muito grande pela estética, porém assim, eu acho que o mercado ele tem um certo tamanho, ele não aguenta também ou não vai aguentar milhões de marcas, monoproduto ou monosserviço, esse é um ponto importante. Mas no caso da saúde, eu acho que ela é ainda mais sólida, né? Os dois mercados são muito promissores, tem muito espaço ainda, especialmente de estética. Acho que tem estados aí que chama de greenfield, né? Ainda tem muito espaço para crescer. Agora tem que ter um controle um pouco maior, né? Boa. E a outra pergunta que eu ia te fazer é que você comentou sobre franquias estarem em um bom momento e que a gente está tendo cada vez mais franqueados. Os índices de franchising têm subido, né? Apesar dos pesares do Brasil. É uma coisa até um pouco contraintuitiva quando você olha os números que a ABF traz versus o mercado em geral nesses últimos 2 anos. Mas uma questão me traz muita atenção. A gente, por ser uma empresa de consultoria, a gente acaba pesquisando por diversos cenários. E a gente acabou constatando que muitas franquias no Brasil acabam sendo franquias de venda única, de lifetime do franqueado baixíssimo, e muitas vezes a gente vê uma falta de suporte muito grande. E aí eu queria um pouco da tua perspectiva em relação a isso, visto que eu vejo os números da ABF crescendo, vejo empresas, obviamente, como a OrthoPride e muitas outras que fazem um bom trabalho, como a Santa Carga, que já esteve aqui com a gente, como grandes grupos de franchising que fazem um bom trabalho. Mas eu vejo um volume muito grande de franquias que vivem de venda única. Quando eu digo venda única, é aquela venda da franquia e o cara se mantém durante 12 meses e quebra e fecha. Perfeito. Como é que você está vendo essa perspectiva de mercado? Eu acho que um primeiro ponto aí, acho que ninguém pode abrir uma franqueadora pensando em viver de taxa de franquia, né? Você tem que viver de royalty, né? A empresa tem que ser saudável no royalty. A taxa chamam de publicidade, ou fundo de publicidade, lá a gente chama fundo de marketing, que a gente acha que é algo que tem que ser mais completo, é um complemento.
né? Mas assim, as franqueadoras têm que viver do royalty. Acho que a taxa é muito boa e tal, mas eu vejo dessa forma, tá? A gente vê lá isso dessa forma. O que eu acho que acontece, ponto importante aí, a gente não consegue ter, e aí todos os franqueadores que estiverem nos ouvindo acho que vão concordar comigo, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de estrutura física que a gente tem, empregados, ativos, etc. Porque você também não pode criar uma inversão no mercado, né? O franqueado está ganhando dinheiro e a franqueadora não está. Então, o que eu acho que é o ponto essencial? Precisa ter um investimento importante em tecnologia, tá? Para poder escalar esse suporte. Né? Boa. Esse é um ponto importante. Se eu fosse um candidato, eu já falei isso algumas vezes, se eu fosse um candidato a franqueado, eu com certeza descartaria todas as marcas inclusive algumas que são marcas icônicas de muito tempo, que não estão antenadas e estruturadas e investindo em tecnologia, né? Porque senão você fica muito ancorado no modelo tradicional de ter que ser aquele suporte de só pessoa física, dos mesmos moldes de antigamente. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Lá, o que a gente faz lá dentro e o que eu acho que deveria, na minha humilde opinião, ser o correto. Embarcar a tecnologia para você poder ter esse suporte de forma realmente Brasil, né, nacional, porque a maioria das franquias ela visa não só um estado, o estado do Rio de Janeiro, né? E tentar ter as pessoas certas. Talvez menos pessoas, mas pessoas que não vão te dar retrabalho, né? Você tem que escolher muito bem os perfis, tem que ter suporte, não tem dúvida nenhuma. Acho que tem que estar o telefone ligado o tempo todo para o franqueado. O franqueado é o nosso cliente, né? Todo franqueador tem 2 clientes, né? O cliente final e o franqueado, né? Então, tem que trocar essa ideia, tem que... às vezes você não está participando tanto da ponta, mas tem que ver o que está acontecendo lá, ancorado a pessoas certas e tecnologia. Para mim, esse é o segredo. E quando você diz essa inversão, né, do franchising estar crescendo em momentos meio turbulentos, eu concordo. A gente tem que olhar, pode ser que estejam surgindo muitas marcas que não têm estrutura para se manter, então o candidato a franqueado tem que ficar ligado nisso. E é super interessante, eu acho que é muito sinal também dessa profissionalização das associações de franchising do Brasil, as oficiais, né? Porque mesmo num momento de juros altos, a gente sabe que estão caindo, mas ainda estão altos. Sim. Você vê o franchising crescendo. Uma possível explicação, parei para pensar aqui agora, uma delas, né? Você vê o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro perdeu muitas multinacionais ao longo do tempo, né? O que pode ter acontecido também, assim, as pessoas que vislumbravam carreiras em multinacionais ou em grandes empresas serem executivos, estão vendo que você tem menos opções no estado do Rio. De repente, estão correndo mais para... Eu quero ser meu empreendedor, quero abrir minha franquia. Então, assim, tem uma série de motivos, mas eu acho que muito é da profissionalização do franchising, né, nos últimos anos. Boa, legal. E falando agora sobre modelo Orthopride, entrando um pouquinho mais no teu business. Explica pra gente como é que funciona o Orthopride. Você comentou que Orthopride é só ortodontia. Hoje, como é que funciona o teu modelo aí? Me explica um pouquinho. Perfeito. Você tem, primeiro, como eu falei, o franqueado não precisa ser dentista. A gente até tem um tamanho de loja, né, de clínica que é para dentistas, ortodontistas. Mas a gente basicamente tem 3 tamanhos de clínica, tá? Especialmente a média e a grande, que são, a gente chama 4 cadeiras e 7 cadeiras, são destinadas normalmente a franqueados não dentistas, a investidores, tá? Como é que é o modelo? O que é ortodontia, para ficar claro? Quais são os nossos produtos e serviços? A gente vende todos os aparelhos tradicionais, vamos chamar o aparelho de ferro, que a gente chama bracket, Sim. Aparelhos estéticos, alinhador transparente, né, que o Invisalign virou sinônimo de categoria. A gente tem o Lineo, que é a nossa marca, por exemplo. A gente tem alinhador transparente também. Tem limpeza, tem clareamento de consultório ou caseiro. Tem kit de escovação. A gente plugou a harmonização orofacial nas Orthopride também. Então, assim, caramba, cresceu então. Cresceu. Tipo você tem que trazer um pouquinho mais também. Acho que trazer ferramentas de trabalho, trazer tecnologia, mas também tentar expandir um pouquinho mais os serviços, né? Então foi uma maneira da gente... A gente ficou super tranquilo, porque no fim das contas o dentista está super bem preparado, né? No que a gente fala na medicina, ou tratamento, melhor que medicina, da face, né? Então eles são super preparados para fazer harmonização orofacial, então a gente tem isso também.
Tá? E aí você tem os níveis de investimento, né? Você vai de um investimento desde aí, estou falando tudo, tá? Taxa de franquia, capital de giro, obra. Você está falando em torno de 450 mil até 900 mil, mais ou menos, depende do tamanho da clínica, né? E aí o suporte a gente tem em todas as áreas, né? 450 mil, quantas cadeiras? 450 mil normalmente é de 3 cadeiras que a gente chama. 3 cadeiras. Tá? Isso. E vai até em torno de 900 e poucos mil, mas tudo, tá? Taxa de franquia, todo o investimento, tá? 900 mobiliário. e pouco, quantas cadeiras? 7? Aí já vai para 7 cadeiras, exatamente. Boa. E aí você pode ter uma clínica nos melhores momentos de 3.000, 3.500 e eventualmente até 4.000 pacientes, tá? Caramba. Faturamento, a gente já viu alguns casos, faturamento de quase 400 mil reais, mas normalmente aí uma média de faturamento das clínicas é de 200 mil, né? Clínicas de 4 cadeiras, por exemplo, né? Uma média aí da rede. E é um negócio que deixa um retorno bastante interessante, né? Em torno... A gente sempre fala, vamos chamar assim, a bibliografia, para não prometer demais, porque a gente vê casos muito diferentes. A gente vê franqueado que performa muito bem e break-even em 6 meses, franqueado que tem uma velocidade um pouco mais lenta, mas todo dentro do que o mercado trabalha, né? Tá. Mas a gente está falando de uma margem entre 20% e 30% de retorno, tá? Lá no final, lá embaixo. Então é um mercado... Bem alto para franquia. É um mercado muito interessante, né? Então, bem alto para franquia. Bastante. A gente sabe que tem alguns outros segmentos importantes aí que batalham para... Bater 15. E às vezes até menos, né? Às vezes fica num dígito ali 9, 10, né? Então setor de food lida muito. Food é muito competitivo, né? Então a gente tem bastante competição também, mas a maioria das marcas faz odontologia geral, faz tudo e acaba não se focando muito na ortodontia. A gente fica ali no que a gente faz bem, do que a gente sabe que tem retorno, que tem necessidade, né? Assim, Brasil, país continental, mais de 200 milhões de pessoas. Mais de 90% das pessoas têm consciência que precisam usar aparelho. Então, assim, é um mercado muito, muito grande ainda. Importante dizer, o nosso foco é uma ortodontia popular, tá? Então, a gente está falando, assim, média classe C, tá? Ticket, quanto é, mais ou menos? Ticket médio em torno de R$140, mais ou menos. 140. Recorrência, mensalidade todos os meses, entendeu? Então... Mensalidade? Me explica um pouco um sobre tratamento, isso. Por exemplo, de aparelho tradicional, você vai ter que usar entre 24 e 36 meses, correto? Então, você paga todos os meses na clínica. Você vai todo mês para fazer uma manutenção e paga a sua parcela lá. Entendi. Tá? Passa no cartão, vai embora. Exato. Assim você cria um modelo de recorrência dentro do teu segmento. Exatamente. Teu principal produto é... É o aparelho. É o aparelho. Sem dúvida. Aparelho. Mais de 90% das vendas é aparelho. E é algo que... O interessante que eu gosto que vocês fizeram é que isso já existia, assim, só não era padronizado, só não existia um modelo ali dentro das clínicas odontológicas, né? Porque o aparelho sempre foi muito relevante, mas os dentistas, né, os odontologistas, eles acabam por serem profissionais de saúde, muitas vezes não eram profissionais de negócio e não conseguiam criar esse modelo, né? Exatamente. E vocês já acabaram pegando um produto... pegou no ponto certo. O que a gente fez, na verdade? A gente criou uma clínica que, com toda a humildade do mundo, é um oásis, né? É uma programação visual super bonita, super chamativa para o público, né? Para o público popular. Você tem desde PlayStation nas unidades. Sério? Você tem pôster dos nossos... a gente tem embaixadores de marca que são aspiracionais. Gabriel Medina, Caio Castro. A gente acabou de fechar com uma equipe. Agora é uma marca muito jovem, né? A gente se inspira aí em marcas modernas e jovens como Red Bull, etc. Então a gente tem, por exemplo, Lucas Chumba, nosso novo embaixador, né? Junto com um outro casal que é o Ian Cossenza e a Michele. Lucas Fink. A gente fez um time de ondas grandes, um esporte que está crescendo muito. Então a gente tem uma marca muito jovem, muito ligada à adrenalina, alto astral, esporte, com uma clínica muito chamativa. A gente prega muito um serviço de qualidade. Então, o que a gente fez, na verdade? A gente, vamos chamar assim, empacotou o que você falou, algo que já acontecia. A gente criou uma marca bacana, uma experiência diferenciada para um público que às vezes não está acostumado a ter uma experiência tão diferenciada. Então, quando eu falo que as clínicas são oásis, são mesmo. Você visita em vários lugares e fala, caramba, parece que eu estou numa clínica de classe A e, na verdade, é uma clínica de classe C, né? E com produtos de ótima qualidade também. Então foi isso. E o ponto que você colocou, o que a gente faz? Até quando é um
um franqueado que ele é orto ou é dentista, a gente também tem o treinamento comercial, como você colocou bem, não é algo que é trivial para alguém que é um profissional de saúde, então a gente se considera muito uma empresa de vendas, né? Então a gente tem uma estrutura dentro da clínica com muita gente da área comercial que ajuda ao franqueado dentista, por exemplo, ou não dentista, mas estamos falando especificamente de um profissional de saúde, a ter o resultado que ele às vezes sozinho não teria. Entendeu? Então a gente embarca um pouco isso tudo junto. Muito bom. Explicando agora um pouco sobre a franquia em relação a uma pessoa que compra e não é formado em odontologia. Vamos supor um empresário. Ele investe na franquia e ele precisa ali ter o corpo, né, de trabalho que são dentistas. Mas muitas vezes, pelo que eu entendo um pouco de mercado, né, os dentistas eles têm essa questão de montar o próprio escritório. Como é que fica essa questão de você conseguir contratar esse dentista? Como é que funciona a organização com esse cara, o modelo de receita do dentista? Ele ganha por produção, na verdade você contrata, é um salário. Como é que funciona essa conversa com o dentista? Primeiro a gente assessora, né, de qualquer maneira. A gente tem muito claro quem são os perfis que precisam estar na clínica e a primeira equipe do franqueado, seja ele dentista ou não, a gente ajuda a contratar. Tá? Depois é treinamento o tempo todo. Né? Essa semana, por exemplo, hoje tem um treinamento comercial às 3 horas da tarde, live, aberto para o Brasil. Amanhã já tem um treinamento técnico para os ortodontistas também, num assunto específico. Então, assim, o treinamento ele continua o tempo todo. Tá? Em relação aos dentistas, o que acontece quando é um investidor, ele tem um dentista como um empregado da clínica. Aí depende muito do modelo. Normalmente, muitos franqueados, o que eles fazem? Eles têm dentistas rodiziando, as clínicas abrem de segunda a sábado. Então, normalmente, cada dentista trabalha 2 vezes por semana e aí não cria um vínculo direto. Uns têm vínculo empregatício direto, outros não. Né? Então, é um rodízio de dentista, porque o volume é grande, ganho por produção, obviamente. Né? E você, claro, que tem um responsável técnico. Toda clínica tem que ter um responsável técnico. Tem os técnicos de saúde bucal, que a gente chama TSBs, que ajudam os dentistas no tratamento dos pacientes. Então, assim, tem um corpo ali de trabalho importante na clínica, desde gerente administrativo, desde a equipe comercial, a equipe de saúde bucal, dentista, obviamente, responsável técnico e os técnicos de saúde bucal. Como é que funciona esse giro de dentista? E tem muito turnover dessa galera? Porque, sei lá, eu imagino o dentista, e até porque eu dei muita aula dentro da parte de saúde e já assessorei algumas clínicas também, de odontologia de uma forma geral. Esse cara, ele meio que tem um sonho de montar uma clínica. Como é que funciona essa relação dentista e empresário? O turnover ele não é tão alto se eu comparo alguns outros mercados que a gente observa também. Por exemplo, na outra marca a gente tem, né, fisioterapeutas, biomédicos, etc. O turnover ele é maior, tá? O de dentistas ele não é tão alto assim. E o que acontece também? O Brasil ele está sempre ali entre o primeiro e segundo país do mundo no número de dentistas, né, formados. Então, assim, existe uma base, uma mão de obra muito grande. E, infelizmente, não é todo mundo que consegue montar uma clínica. Né? Tem um valor de investimento. Tem um ponto importante que na medicina acontece igual. Às vezes você não tem um pai, uma mãe ou um parente que já é para ser o sponsor. Para ser o sponsor de você herdar uma base de pacientes, ou os familiares da segunda geração, terceira, de um paciente do seu pai, do seu tio, que seja. Então, assim, não é todo mundo que tem esse capital para iniciar. Então, assim, tem uma boa oferta de bons profissionais. O turnover, eu diria que ele é médio. Ele não é tão alto em outros... porque eu acho que... E também você observa isso em outros mercados, né? Acho que o sonho da juventude, hoje em dia, ele é um pouquinho diferente, né? Então, muitos eu acho que saem já mais acostumados a ouvir falar, vou dar uma olhada numa marca de franquia, que era uma coisa que há 10 anos atrás era abominada, né? De jeito nenhum. Entendi. Então, tá cada vez mais suave isso, né? E agora falando sobre a jornada do cliente na Orthopride. Como é que funciona lá o seu modelo de venda, o seu modelo de produção? O cliente ele é impactado como é que ele descobre a Orthopride? Existe um marketing, sei lá,
na região para atrair esse cara, o franqueado fica responsável, ele vai na clínica e aí ele já tem um sistema que vai lembrar ele a voltar tantas e tantas vezes. Me explica aí a tua jornada. Perfeito. A jornada que ela mudou nos anos para cá, né? Ela evoluiu, Imagino. vamos chamar assim, né? Eu acho que tem algumas maneiras dele ser impactado. A parte de esforços de marketing, vamos chamar assim, dos franqueados, né? A gente chamou um pouco a responsabilidade para a gente também a partir do momento que a gente montou um QG de performance lá. Então, assim, você tem algumas maneiras, né? Ele pode ser impactado no Google, no Meta, no TikTok, por exemplo, e a partir daí agenda uma consulta, e quando ele agenda uma consulta, cai diretamente. A gente tem um RP próprio, tá? A gente construiu legal. no nosso negócio, a gente desenhou um RP lá dentro mesmo, que é o nosso modelo de negócio. Não é um RP de gaveta que a gente pegou de mercado, a gente construiu ele. Então, assim, a partir do momento que a pessoa faz um agendamento, ela cai já direto a visualização na clínica do franqueado. Né? Ela opta, por exemplo, não quero ser atendido em São Conrado. Aí vai lá para o Ortopride de São Conrado, vai aparecer na clínica. A partir da clínica, ela trabalha de várias maneiras. Ela pode fazer um telemarketing para lembrar da consulta. A gente tem, obviamente, jornada de SMS, jornada que eu estava falando de CRM, né? WhatsApp para lembrar da consulta. A gente tem uma força grande também na parte de captação externa, né? Parcerias com empresas, até mesmo captação de rua, né? Próximas clínicas, né? Convidar as pessoas para entrarem, conhecerem a clínica. Então tem uma jornada híbrida, seja pelo online, seja pro offline. Ela cai lá dentro ou da clínica ou do sistema, e a partir daí a gente tem todo ferramental aí de uma jornada, vamos chamar assim, um pouco mais moderna, né? Que é lembrar das consultas. Se faltar, lembrar que faltou, que tem que reagendar, data de pagamento, está chegando. Tem campanhas de CRM, por exemplo, passou já o tempo da sua limpeza, tem que fazer limpeza de novo, porque a gente acredita que de 2 a 3 vezes por ano, independente do uso do aparelho, você tem que fazer uma limpeza. Então, assim, ele é impactado por toda a jornada e, obviamente, um pós-venda também. Eventualmente, quando acaba o tratamento do aparelho, por exemplo, como a gente tem a harmonização orofacial agora, a gente volta a tentar atrair esse paciente com outros procedimentos. Fazer um upsell, fazer as próprias limpezas, fazer um upsell com harmonização ou comprar um kit de escovação. Então, assim, a gente tenta manter esse paciente o máximo possível. É bom para a gente, bom para ele. No fim das contas, é saúde bucal, né? Pô, muito bom. E falando do seu outro business, da sua segunda marca, me explica um pouquinho como é que funciona a sua marca de estética, como é que ela atua, quais são os principais produtos. Perfeito. Chama-se Body Laser. A gente tem cerca de 100 operações no Brasil, mais ou menos a mesma diagramação que eu comentei no início, a maioria aqui no estado do Rio. Tem alguma presença importante em São Paulo, Minas Gerais também, e algumas outras operações pontuais ao longo do Brasil. Como eu falei, é uma marca que ela acabou evoluindo para... Ela era só depilação a laser primeiro, né? Uma tecnologia para todas as peles. Então a gente teve até fez um estrondo bacana aí no lançamento. A gente foi a primeira marca de depilação que comercializou uma máquina para o paciente que podia ter pele negra, por exemplo. Então a gente chamou a Thais Araújo, a nossa embaixadora de marca. Então a gente lançou essa marca junto com ela. Fez um estrondo, no bom sentido, bastante interessante no mercado. E depois disso a gente evoluiu. Hoje em dia a gente tem também harmonização facial na Body Laser. A gente tem harmonização corporal, parte de máquinas, né? A harmonização facial, a harmonização corporal. Acabamos de fazer uma parceria com uma marca de produto também para trazer alguns produtos atrelados a um serviço, por exemplo, um clareamento íntimo. Então, e o funcionamento, assim, é uma jornada mais digital já, né? É uma marca que ela já criou, já chegou num ambiente mais digital do que a Ortopride. A Ortopride veio de 15 anos atrás. E até porque também a área de odontologia, como a área de medicina, ela é mais regulamentada. Então, você não consegue fazer assim, um varejo mais forte. Então, já na parte de estética, o combate é mais acirrado, né? Então, e aí tem toda a jornada digital tradicional, né? Mesma coisa também. Performance, funciona um pouquinho diferente do Ortopride, porque as marcas têm tamanhos diferentes e verbas diferentes também. Então, aqui também o investimento local do franqueado é importante em performance, né? Mas também a gente disponibiliza as mesmas ferramentas. Uma ferramenta de CRM, a gente tem uma ferramenta
que é uma empresa irmã nossa, de sócios similares, que é de inteligência artificial e Wi-Fi, captação de dados através de Wi-Fi. Então, o franqueado ele pode optar por ter esse serviço na clínica dele. Então basicamente é isso. Bom, muito bom. E uma coisa legal dessa parte estética que a gente vê no Brasil é que os números só apontam para o alto, né? O brasileiro, ele não está diminuindo o senso estético, ele está aumentando, né? Cada vez mais o share of wallet está ficando um pouquinho mais interessante em termos de estética. Mas também, hoje, se a gente for parar para entender o brasileiro, a gente também está vendo cada vez mais players nacionais e internacionais crescendo nesse setor, né? Como é que você está vendo o mercado em relação a essa parte de estética? Muito competitivo, né? Muito competitivo. Muito. A gente precisa estar sempre atualizado, sempre tentando plugar o máximo de conhecimento e tecnologia. Como eu falei mais cedo, eu acho que teve um boom muito forte no intervalo daquela primeira, segunda fase da pandemia. Depois o negócio deu uma ajustada um pouco mais, mas assim, é crescente. O tempo a gente vê pelas marcas grandes de cosméticos, etc., cada vez maiores. Eu acho que é uma preocupação. Está tendo até uma discussão muito grande, né, em cima de uma marca internacional, de que está tendo um fenômeno de jovens de 10, 12, 13, 14 anos voando para as lojas para querer comprar maquiagem, cremes, etc. Tem que tomar um cuidado com isso. Alguns fazem... assim, às vezes não é exatamente essa fase, mas é um exemplo de como a área de estética tá enorme. Acho que o TikTok trouxe muito isso, né? Instagram primeiro, agora TikTok. E é um mercado enorme. O que eu acho que a gente todos tem que estar atentos existe um valor de serviço que precisa ser respeitado, não dá para entrar em guerra de preço. O negócio tem que ter margem, seja para o franqueado, seja para um negócio próprio. Questões de qualidade de produto é importante também, controle de procedimentos. Eu acho que assim, a nossa maior preocupação em tudo que cresce muito rápido é ter um pouco de regulamentação, ter um pouco de cuidado, que é o que a gente tem lá dentro, né? A gente nunca teve nesses 15 anos um problema sério assim, de reputação, graças a Deus. Então a gente tenta ir nessa direção, obviamente dentro de um mercado muito competitivo, né? Muito, muito, muito. Para quem vai ser franqueado, a dica fica escolher muito bem o ponto, custo-benefício, né? Sempre dosar aí loja de shopping versus lojas de rua, centros comerciais, né? Tem que ter esse ponto, tem que entender que marketing não é custo, é investimento. Então, assim, tem alguns bullet points ali que precisam estar muito bem preenchidos para quem quer investir nessa área, porque é muito competitivo, né? E a gente cai naquela história que a gente falou antes também, quanto que é essencial, quanto não é. Então, quanto mais essencial o produto ou serviço maior chance dele ser mais sólido, mais perene. Desse lado de cá, quando é um pouco mais menos essencial, para não usar outra palavra, tem que ter uma preocupação com seriedade, valor. Não dá para descer guerra de preço demais, então todo mundo se prejudica, né? Você não consegue remunerar bem um empregado de uma loja, um funcionário, o turnover vai ser maior, você perde qualidade de serviço e por aí vai. E aí a bola é uma bola de neve, a gente tem que tomar cuidado nesse ponto aí, né? E quanto está custando uma franquia da Body Laser? Em torno... tem menos variação que a Orthopride, porque é só um tamanho, né, de clínica, em torno de 45 metros quadrados, mais ou menos, tá? Ou seja, a metragem ela é menor. Também na mesma linha, né? A gente é bastante transparente. Taxa de franquia, obra, máquina, né? Que a gente trabalha com esquema de locação ou de financiamento, né? E capital de giro, a gente está falando em torno aí de um investimento de 550 mil, 600 mil, mais ou menos. Tá? Com um retorno de? Retorno em torno de 20%. 20%. Tá? De 15 a 20 a gente tem observado, né? E aí falando também um pouco como a gente falou, a gente prefere ir pela literatura, né? Um payback em torno de 24 a 36 meses, entendeu? Um negócio mais a gente prefere anunciar um retorno mais padrão, né? A gente vê casos diferentes, gente retornando antes, obviamente, mas a gente é mais pé no chão, né? E nessas duas marcas, falando agora um pouco de estratégia de negócios, pensam em ter mais marcas, crescer mais verticalizado nelas,
como é que está a estratégia geral do grupo? A nossa estratégia hoje em dia mudou um pouco, né? O que a gente está focado é crescer a OrthoPride mais, tá? Ou seja, vender mais novas franquias da OrthoPride, tá? Nesse momento. E no caso da Body Laser, como a gente vendeu muitas franquias em pouco tempo, em solidificar mais a relação com o franqueado, que rodem muito bem as franquias atuais e as que estão para abrir da Body Laser. E no caso do OrthoPride, a gente está bem estruturado para vender bastante franquia, que essa é a meta, de 24. Até para aproveitar um pouco esse movimento dos juros de caída, né? A gente vai aproveitar essa época de queda de juros para acelerar um pouco a estratégia de venda de franquia no OrthoPride, que é um ponto interessante falar. A gente nunca teve uma estrutura de expansão, tá? Assim, todas essas 300 e poucas que estão abertas e mais as que venderam que não abriram ainda, foram todas praticamente vendidas no famoso Family and Friends, tá? O que a gente tinha era uma estrutura pequena que recebia os pedidos de venda de franquia, fazia COF, contrato, etc. Tá? A gente nunca teve uma estrutura SDR, investimento em performance para captar. Nunca. A gente começou a fazer agora para o final de novembro e o início de dezembro do ano passado, perdão, está começando. Então, a gente chegou a essa quantidade de franquias de uma maneira, vamos chamar assim, mais natural. Calma aí que agora a gente vai explorar isso aí. Vocês fecharam não sei quanto, 300 franquias e só no Family Friends. Sim. Todo mundo fica boquiaberto quando eu falo. Outro dia eu estava numa... Como assim, cara? A gente estava numa feira eu tive a oportunidade um mês atrás de ir para a IFA. A IFA é a maior feira de franquias dos Estados Unidos. Sim. E aí você acaba conhecendo mais gente. Eu estava numa delegação da BF. Os caras, não, como assim, mano? 300 e pouco. Eu falei, só no Family and Friends. Negócio bom, cara. É gente de confiança, telefone à disposição o tempo todo. Às vezes não atende na hora, mas logo depois liga de volta. Então, assim, muita proximidade dos sócios e diretores da empresa, negócio sólido, estrutura, investimento. Isso, cara, foi consequência disso, né? Foi consequência disso. Então, desde lá de trás, um trabalho muito bem feito do Alexandre, meu sócio. O Alexandre, assim, foi essencial para isso. Eu diria que 90% aí dessas franquias foram vendidas por ele. E famoso boca a boca. Aí agora que a gente falou, parou, não, estamos com a estrutura para duplicar o tamanho da OrthoPride. Então agora vamos montar, porque não tem jeito também. Tem uma hora que o Family and Friends ele se esgota também, né? Se você quiser um crescimento um pouco mais... Pô, já passou da hora desse Family Friends se esgotar, cara. 300, eu tô espantado aqui. A gente teve anos, por exemplo, 2018 e 2019 foram anos em números arredondados, tá? A gente vendeu mais ou menos 60 OrthoPrides em cada ano. Aí depois veio a Body Laser, né? Então a gente parou um pouco de dar atenção para a venda de franquia da Body Laser, pela OrthoPride, foi para a Body Laser, 205 franquias em um ano e meio. Então, tudo praticamente no boca a boca, sem captação. E agora não, agora a gente está indo para competir com todo o mercado. Eu vou estar competindo um lead de franquia contra alguém que está olhando alimentação, contra alguém que está olhando saúde tradicional, não odontologia. Então, e já começou o trabalho, está bem interessante. Bastante agendamento de reunião, já fechamos algumas franquias. Vamos ver, a ideia é dobrar aí o tamanho de unidade do OrthoPride nos próximos anos, né? Ir para uns 400 por aí daqui a uns 3 anos, 3, 4 anos. Tô impressionado. E assim, tô impressionado. Eu nunca vi esse caso de não... Essas coisas a gente tem que contar, porque eu acho que ainda mais aqui no Rio, né? Empresa sediada no Rio, do Rio, de origem carioca, obviamente hoje em dia com know-how nacional, presente em quase todos os estados. Mas é importante ter, eu acho que levantar essa bandeira, né? Que tem muita empresa ainda aqui que tem uma performance bacana, que tem perspectiva de crescimento. E é exatamente isso que a gente levanta muito a bola, né? Eu te comentei que a gente tem um grupo chamado High Level Club, que nada contra meus amigos paulistas, sulistas, mineiros, amo todos vocês, a gente tem cliente aí no Brasil todo, mas a gente, por ser uma empresa do Rio, a gente sentiu muita falta de expor esse tipo de case, cara. Por isso que eu tô muito feliz, assim, de você poder estar aqui. Isso é uma empresa carioca. Não aqui, pessoal, que vocês não vão ver outras empresas de São Paulo. A gente continua aqui, mas eu tô tentando solidificar também um pouquinho do nosso Rio de Janeiro, sabe? Porque precisa. Não, é importante. Eu acho que você compara com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, assim, praticamente todos os estados dos Estados Unidos têm uma pujança
econômico-financeiro enorme em setores diferentes, e no Brasil tem que ser a mesma coisa. Eu acho que tem que ter projetos nacionais, tem que ter presença nacional, mas assim, todo estado deveria ter um clube de investidores, executivos, entusiastas, né? Acho que tem que ser, tem que acontecer. Boa. Inclusive, se quiser saber mais, www.highlevelclub.com.br, entra lá. Não vou me estender mais aqui não sobre esse assunto. Falando sobre esse processo de venda, que agora eu fiquei interessadíssimo. Como é que é o número de franquias por investidor? Ou melhor, investidor por franquias? Qual é a média? Sei lá, cada investidor tem 3, 5... A gente tem um pouquinho de tudo lá. Tem grupos maiores, mas também que não comprometem vamos chamar a base, né? Como um todo. Assim, tem gente, obviamente, alguns grupos com mais de 10 operações, eventualmente até mais do que isso. Mas assim, colocando uma média, eu diria que 2, 3, né? 2, 3 é o tamanho. E é interessante que tem aquela formulinha da terceira. Depois da terceira, por isso que muitos param também param na segunda ou terceira no máximo. Você começa a ter que ter uma estrutura de back-office também um pouquinho, né? Por mais que a gente dê assistência, começa a ter que ter uma cobrança um pouco mais ativa. Por mais que você plugue tecnologia, você tendo 3 ali, você tem que ter talvez uma pessoa, se não é um franqueado que está no trabalho, tem que ter alguém que olhe as 3, dê um passo para trás e olhe o resultado de todas. Então, assim, difícil te dar uma média, mas eu diria que normalmente 2 ou 3, tá? Sendo que tem vários grupos com 8, 12, 10, 15 e diversos, tá? Você tem caso lá dentro de um dentista que cresceu pra caramba e tem 15 operações hoje em dia. Você tem gente que era do mercado financeiro e que gosta de economia real e por isso investiu na gente também. Tem diversas operações. Você tem ex-executivos que ou se aposentaram ou eventualmente saíram de uma multinacional, de uma empresa grande, resolveram montar e ir para o balcão. Então, o importante é que a gente está falando de balcão é isso também. A gente dá as ferramentas, a gente dá os treinamentos, etc. Mas assim, é vital, nem que por um período de tempo o franqueado bote a barriga no balcão para entender o negócio. Senão complica, né? Eu acho que depois de 2, 3 você acaba também saindo uma questão de dinâmica de imposto também. Exato, né? com certeza. O faturamento aumenta. Eu acho que a dinâmica tributária muda, exatamente. Muda. Para franquia isso é muito pesado, né? Muitas vezes. Se bem que você tem uma margem a gente tem uma margem né? boa, mas assim, tem que ficar sempre de olho nisso, né? Importante. Todo mundo, franqueado, franquia, né? Até mesmo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? Tem mais ou menos, eu chutaria um ano e meio, talvez. O tempo passa rápido, então eu chutaria que é 1 ano e meio. Que a gente teve uma redução de ISS também para as franqueadoras, foi um movimento importante. Tinha muita franqueadora saindo do Rio, indo ou para o interior ou para outros estados, né? Então foi uma maneira de você manter franqueadoras importantes no Rio, foi um movimento importante que foi feito para cá. Mas, voltando à tua pergunta original, acho que se fosse colocar uma média, eu diria isso, 2, 3 operações. Legal. Tá? Falando sobre território do Rio de Janeiro, hoje no Rio vocês têm quantas exatamente? Orthopride a gente tem em torno de umas 80 operações, tá? Por aí. Números arredondados aí das 210, tá? Então tá bem distribuído até, né? Tá. Assim, a gente tomou bem o Rio de Janeiro, né? Assim, foi o primeiro movimento normal, a marca que nasceu aqui. Tem alguns pontos ainda, não são muitos, obviamente, mas eu diria que assim, as grandes oportunidades ainda estado de São Paulo. São Paulo a gente está caminhando aí para umas 60 operações mais ou menos. Tem um espaço bacana ainda no interior de São Paulo. Sul nem se fala. A gente tem operação em umas 7, 8 regiões bem importantes do Sul, mas tem espaço, muito espaço, Centro-Oeste, né? E sempre Nordeste, né? Mas eu chamaria muito a atenção para São Paulo Estado ainda, porque a marca já tá ficando bastante conhecida, ainda tem espaço Centro-Oeste e Sul, sem dúvida nenhuma. Né? Muita oportunidade. E Body Laser, quantos Rio? Body Laser Rio, a gente deve estar em torno de umas 60, mais ou menos, das 100 e pouquinhas que a gente tem, né? Aí umas 20 em São Paulo, mais ou menos. Números arredondados também, né? Tá. Um pouquinho em Minas Gerais, alguma coisa assim, tipo Balneário Camboriú, alguma coisa ali, região do Centro-Oeste, ali, os afores de Brasília, Goiânia, mas ainda tem espaço, né?
Uma coisa que eu vi também, que você citou e que eu acho que é um caminho natural dentro de franquia, é a criação de produtos. Eu vi que vocês já criaram um produto, né, que é o seu alinhador transparente, eu não sei se o nome correto Isso, é a gente esse. tem uma marca que chama Lineo, mas a categoria é alinhador transparente, perfeito. Boa. E isso é algo que vocês estão mirando também? Vocês vão ter outros tipos de produtos com a marca de vocês? A gente sempre olha, né? A gente tem que olhar, né? Então, como eu estava falando, na Bore a gente acabou de criar de fazer uma parceria com uma marca e aí criar um serviço em cima de um produto. A ortodontia está muito acelerada, também muito investimento, muita inovação. Provavelmente vão vir coisas novas aí em breve. Eu acho que a gente está muito bem servido. Ainda tem muito franqueado que não faz tudo, então a gente está mais preocupado nisso, em promover os existing franchises, vamos dizer, os franqueados na base agora, né, a usarem todo o portfólio que tem, que não usam, né? A gente tem esse desafio ainda, e não só portfólio de produto, também portfólio de tecnologia, né? Tem muito franqueado, é um trabalho árduo todo dia, a mesma mensagem às vezes, treinamento o tempo todo. Principalmente franqueado que está indo bem, né? Que ele às vezes não se preocupa muito com depois de amanhã. Ele olha até o amanhã, ele estou bem aqui, não mexe na minha operação, está azeitada, estou ganhando dinheiro. Então a gente tem esse trabalho de conscientização, né? E eu acho que eu falo aqui porque eu falo sempre lá. Eu acho que a nossa obrigação tá sempre olhando o depois de amanhã ali, porque é uma relação longa, né? As relações, os contratos de franquia são de 5 anos, renováveis, então vou dar uma outra marca super interessante aí nossa. Ano passado a gente teve 63 renovatórias na OrthoPride, tá? Ou seja, contratos que acabaram 5 anos, que seriam renovados ou não, e a gente renovou, se não me engano, 62. Então, Nossa. assim, 99%. Bastante. Então, isso significa alguma coisa também. Significa que o franqueado está confiando na gente, está vendo que a gente está olhando lá para frente, apesar dessa dificuldade de implementar coisas novas. Quem está indo bem quer ficar ali fazendo aquilo e não está muito preocupado com amanhã. Mas o mercado mudou, está mudando, né? Está mudando. Boa. Ainda sobre essa dinâmica de crescimento, vocês receberam investimento, né, de um family office, como você disse, e um grupo. Como é que eles atuam nessa gestão? Eles são muito próximos, são afastados? Esse investimento foi para a expansão? Me explica um pouquinho como é que foi essa relação aí. A relação é ótima, tá? Que bom. Não, é ótima, é muito boa, muito próxima. Pra você ter uma noção, a gente tem reuniões semanais, tá? E participam, tá? Tem algumas pessoas que representam, que são sócios, que representam os demais sócios, participam no que eles têm de melhor, né? Uma complementariedade, né? Assim, cada um com seu perfil, então a gente tem um Comex que a gente chama, né? Que a gente tem toda semana. Então, assim, eles aportam muito visão financeira, olham os números e projetam uma visão de futuro, trazem o que está acontecendo por aí também. Então, é muito saudável, uma relação muito próxima. Falo de carteirinha porque tive outras, toda a minha trajetória, e trabalhei também com fundo de investimento em outras oportunidades. Às vezes não é dessa forma, né? O que eu posso falar assim de carteirinha, então as decisões não são tomadas só em cima de números, né? Gostam da empresa, entraram não só porque acham um segmento interessante, projeção de crescimento, porque assim, adoram a marca. Então é uma relação muito, muito boa. E entraram na empresa, obviamente, remunerando os fundadores, mas também uma parte do capital foi para, por exemplo, a montagem dessa estrutura do alinhador transparente, um investimento inicial para criar uma outra marca. Então, foi uma combinação. Entraram com um know-how constante o tempo todo, ou seja, quase 5 anos já, isso continua, né? E com um investimento ali inicial, uma parte para ficar dentro da operação e ajudar a crescer, né? Próximo passo. Existe o objetivo de venda do grupo como um todo? Como é A gente conversa, obviamente, né? Acho que eu falo um pensamento meu pessoal, né? Eu acho que tanto, por exemplo, no caso de você pega um exemplo de um executivo e de uma empresa. O executivo ele nunca pode fechar a porta, recebe um convite, vai tomar um café, pode estar super feliz, mas assim, é mais um contato e tal, e a mesma coisa no mundo empresarial, né? A gente conversa com os concorrentes, com o mercado. Não descartaria um dia acontecer.
eventualmente uma venda ou uma fusão, mas a gente não está preocupado com isso agora. Estamos preocupados em essa nova fase de crescimento da Orthopride e essa evolução das operações existentes da Body Laser. Então, assim, resumo, nada ativo, estamos preocupados mais, vamos chamar assim, da porta para dentro, né? Boa. Legal. Richard, chegando ao final do nosso papo aqui, eu sempre gosto de pedir para você dar uma dica para quem está querendo fazer um modelo de franchising. Eu sempre pego exemplos variados e no seu, a dica voltada para quem quer montar um modelo de franchising. Se você pudesse... Uma franqueadora. Bem claro. Bem claro. O cara quer montar um modelo de franchising. Que dica você daria para esse cara, para ele performar bem nessa vontade que ele tem? Eu acho que eu não vou nem entrar no mérito de selecionar... como é que eu posso dizer? De você selecionar qual é o mercado que você quer entrar. Não vou entrar nessa linha. Dado um mercado já selecionado, não tem jeito. Muita proximidade do franqueado. Muita. Tá? Pecaria pelo excesso. Investimento de marca. Não tem dúvida nenhuma. Uma marca bacana, moderna, etc. Faz diferença. Ajuda muito. Tá? E eu acho que você tem que olhar o ponto positivo, né? Tem gente que questiona aí a entrada da inteligência artificial, que pode ser um caminho perigoso, etc. Eu vou olhar numa outra ótica em cima da sua pergunta. Tirar proveito que a gente tem cada vez mais tecnologia que barateia a estrutura que você pode dar para o seu franqueado. Então, assim, antigamente a estrutura era em cima de ativos e de pessoas só. Sim. Eu tenho que ter muita gente, tem que ter escritórios, máquinas, dependendo do segmento, obviamente, né? Hoje em dia você consegue ter boa parte dessa estrutura de apoio ancorada em tecnologia escalável, mais barata. Então, acho que isso é bem importante. Acho que, dada a escolha do segmento, né, que aí é uma outra história, né, ver o que ainda faz sentido ter, ver alguma dor de mercado que não foi solucionada, etc. Mas, passada essa fase, contato com o franqueado, proximidade, marca forte e... perdão... usar o bom da tecnologia para escalar a ajuda ao franqueado, suporte. Contato, marca e tecnologia. Essa é a tua dica para o cara trabalhar. Golaço, cara. Chegando ao final, queria te dar seu presente, que é a camiseta da Minimal Club. Obrigado. A empresa que nos patrocina e como vocês sempre estão de olho, se vocês acompanham aqui no meu Instagram, eu sempre estou de Minimal, então... São as camisetas básicas, minimalistas, não dá bolinha, não desbota, é feita de algodão pima, super top. Vocês já conhecem. Sabem que tem cupom de desconto aqui embaixo na descrição, Papo de Seu 15% de desconto de vocês. Eles estão agora, eu acho que se não me falha a memória, Semana do Consumidor, então tá tendo mais descontos e mais descontos. Essa daí é para você, espero que você goste. Não sei se você gosta de roupa minimalista. Com certeza. Camiseta preta nunca Perfeito. Sempre falta, ótimo. Né? Maravilha, legal. Obrigado. Nada, imagina. E mais uma questão também. A Minimal tá lançando não só camisetas pretas, azuis, cinza, branca. Ele também tem hoje shorts, blusas sociais. Vale muito a pena você conhecer cueca, meia. Então eles têm já um portfólio muito grande. Tô falando isso porque... Outro dia me mandaram mensagem, falaram, legal camiseta, mas era bom que eles lançassem outros produtos. Eu falei, já tem. Então, de fato, já tem, que eu não comento tanto. Mas, por exemplo, eu tô com a calça de alfaiataria da Minimal. Então, essa calça azul que eu tô usando é da Minimal. Também dá uma checada lá. Richard, quer deixar seus contatos? LinkedIn, com Instagram certeza, do Orthopride, seu? Perfeito. LinkedIn é Richard Adam Magrati. Boa. Complicado, mas vão achar. Richard Adam já é mais fácil, né? O Instagram do Orthopride está lá, é Orthopride, bodylaser.brasil. Estou à disposição, tá? Meu e-mail, quem quiser mandar um e-mail, richard@orthopride.com.br. Estou à disposição para ajudar aí o franchising carioca, brasileiro, os negócios aqui. Estou à disposição de vocês. Golaço. O meu você já sabe, Dario_Pérez, LinkedIn, Instagram, só achar. Não deixem de curtir e compartilhar o Papo de CEO. Se você está escutando no Spotify,
Deem o like, sigam, galera. Sigam porque a gente tem um alto número de audiência aqui, mas vocês não seguem o podcast. Então, segue ali, por favor. O Rodrigo que está atrás das câmeras agradece. E também se está vendo pelo YouTube, não deixe de curtir, compartilhar e seguir o canal. Tamo junto e até a próxima.